Deus é bom, amém? Bom dia, queridos. A graça e a paz do amado Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé, o favor do Pai sobre toda a vida humana. Que a graça e o favor do céu sejam sobre você, hoje, nessa manhã de domingo, no bom, santo, no poderoso, no mais chique e glorioso, o nome santo de Jesus. Amém? Então se aquete, coloque seu coração na presença do Senhor. Aí você aproveita que o seu coração está quieto, vai orando pela vida do pregador. Sábado, essa semana o Senhor me deu a graça e o favor de estar aqui, por mais essa manhã de domingo, na quarta, ontem à noite, o privilégio de estar ministrando aos jovens junto com o Tiago, e é um favor derramado do alto poder estar servindo à mesa do Senhor, principalmente hoje, domingo, dia dos pais. Não podia ser diferente, o Senhor nos deu como direção aqui em Família de Deus, para o mês de agosto, estarmos ministrando e trazendo para você o conhecimento, o favor, a grandeza do amor de Deus, da paternidade de Deus para com os seus filhos. Por isso eu convido você abrir as Sagradas Escrituras, que hoje nós vamos decorrer alguns textos, e eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Oh, glória, está cheio de crente aqui. Que a graça e o favor do terceiro céu seja sobre você, no poderoso nome de Jesus. O que o Senhor falou comigo está especificamente no versículo 19, mas como eu disse, você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Obrigado, homem de Deus. Que o favor do céu seja sobre você, no bom e santo nome de Jesus. Efésios capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Nós vamos ler até o 20. Vamos ler a partir do versículo 8, que eu sei que você ama as Escrituras e sempre anseia estar se servindo de uma porção maior, amém? Efésios 3, versículo de número 8, e a palavra do Senhor diz assim, ó: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança e pela fé nele. Repete comigo aí, pela fé nele.
É nele mesmo, não tem outro não. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, essas são as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor. Que os nossos corações possam ser revelados, ministrados, mudados, regados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã de domingo. Que a tua santa e amada igreja seja alimentada, seja nutrida por mais essa porção do pão da vida. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos e te engrandecendo. Obrigado, Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus. Eu quero ler o versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Quando o Senhor me revelou essa parte do texto, foi aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Que esse texto no versículo 14 fala sobre a derivação da paternidade de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. E como é isso? Ontem foi aniversário do meu lindo e maravilhoso paizinho, 76 anos, ainda o Senhor deu o privilégio de tê-lo entre nós. E ele é o patriarca sanguíneo da nossa família. O Senhor José Luiz Filho, está lá em Alfenas. Não fui vê-lo, porque o Senhor falou para eu estar aqui. Senão eu tinha feito um rombo no meu orçamento e ido lá, estar com ele. E obedecer é melhor, né? Sempre. Mas o que esse texto fala no versículo de número 14 é a respeito da paternidade de Deus, de fato. E o título que eu ousei dar, se essa ministração tivesse um título, é a grandeza da paternidade e do amor de Deus. Porque aqui, no verso 14, a palavra nos fala que toda a família no céu e na terra recebe a paternidade de Deus. E como que recebemos a paternidade de Deus? Ele se torna o nosso patriarca, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então todos são filhos de Deus? Não, não são. Infelizmente, todos os seres humanos não são filhos de Deus, não.
Porque a paternidade de Deus, o Pai, se dá por meio do Filho. Que conforme Romanos capítulo 5, versículo de número 8, se a minha memória não fala, diz que o fato do amor de Deus foi que Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Então é somente por meio de Jesus Cristo que nós recebemos o nosso, como família, o seu verdadeiro nome. Eu sei o meu nome, você não me conhece, eu me chamo Alexandre Zacura Luiz. Zacura de mãe, Luiz de pai. Mas o meu verdadeiro nome, aquele que foi dado no terceiro céu, eu recebi da pessoa do Pai, quando Ele se revelou a mim, em 2012. O Senhor me deu o privilégio da paternidade no ano de 98. 25 anos atrás, né? Laura nasceu em 99. Tem 24 anos. Primeiro dia dos pais sem toda a família reunida. Só o Espírito Santo para dar graça para isso. Mas o que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã é que e revelar a paternidade do nosso Criador. Ele já era onipresente, ele já era onipotente, ele já era onisciente, ele já era transcendente e imanente, e ele escolheu ser pessoal, trazendo à existência os seres humanos, eu e você. E mais do que isso, nos tornar filhos e se tornar o nosso patriarca. Porque somente por meio de Jesus Cristo é que essa família vai receber a paternidade de Deus, ter o Senhor como patriarca. Não tem outra forma. Não se achega a Deus por nenhum outro meio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus. Ninguém vai a Deus, senão por mim, diz as Escrituras, senão por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E o Senhor quer falar conosco a respeito dessa paternidade, né? Que eu creio, assim como, né, hoje de manhã já foi difícil acordar e as meninas, a menina, né? Porque a Laura foi só por videochamada e eu estou com saudade, né? E vieram, deram um feliz Dia dos Pais. E aqui o Espírito Santo está segurando meu coração, porque eu tenho saudade, eu quero os filhos, eu quero as minhas filhas perto de mim. Não importa o que elas desejam, aquilo que elas se disporam a fazer. Não, eu quero elas perto de mim, acabou. Eu sei que não é assim. Esse é um coração paterno. E assim o Senhor me fez, e não é diferente para com a sua igreja. Ele a deseja juntinho dele. E muitos, eles sentem saudade. Assim como eu, né, segurando o choro, porque eu quero as minhas filhas perto de mim. O Senhor tem regado o seu trono com as lágrimas de saudade de muitas vidas, que não têm se disposto a se colocar diante dele. E permitir que ele seja o seu pai. E permitir que seja o patriarca da sua família. O livro de Malaquias fala a respeito, né, do trono cheio
regado com lágrimas, por um pecado específico. Então o Senhor chora e pensa num Deus emotivo, amoroso, cujo amor transcende, nós vamos chegar lá, está no versículo 19, o nosso conhecimento. O Senhor tem saudades, Ele tem dores de saudade, assim como um pai sente dores de saudade, né? O Senhor sente dores de saudade para com seus filhos. E o Senhor chora. Porque a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele é a imagem exata do Pai. Exata. No verso 16, a palavra fala que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder vindo do Espírito Santo. Que riquezas são essas, queridos? É o habitar, é a presença, é a morada da pessoa de Jesus Cristo em nós, nas nossas vidas. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder vindo do Espírito Santo. Para quê? Para que Cristo habite em você, mediante a fé. Porque se Cristo, por meio do Espírito Santo, não habitasse em nós, eu e você não teríamos a revelação da paternidade do Criador. E o texto continua dizendo: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam com todos os santos, ou seja, como igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Está no versículo 19. Que amor é esse? De um Deus onipotente que pode todas as coisas. As Escrituras dizem que o Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Vida aos mortos, né? Nós já conhecemos alguns testemunhos a respeito de vidas que foram trazidas de volta, ressuscitadas. Mas a igreja não para pensar a respeito de trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Só um poder, além da compreensão, pode trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. E mesmo diante de todo esse poder, Ele não se reservou, Ele se dispôs a ser nosso Pai. Ele não se isolou para desfrutar de toda essa glória. Ele quis, almejou e desejou compartilhar comigo e com você, por meio da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo. É o que o texto fala no versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus.
O desejo do coração do Pai é ter filhos cheios, plenos à estatura do homem perfeito, da pessoa de Jesus Cristo. E para isso e por isso, Ele enviou seu Filho. O fato do amor foi derramado, como diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8. E o versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Que amor é esse, amados? Abre sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a partir do primeiro versículo, que eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Ainda, todos encontraram? É importante que vocês leiam esse texto, coloquem os olhos nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. O amor é paciente. Vamos seguir, você pode repetir. Essa parte das Escrituras, vamos repetir como igreja. Você vai entronizar isso. Porque é o desejo do coração de Deus, que você conheça a plenitude do amor dele. Você é a igreja. Você é filho. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu gosto dessa parte da definição do amor de Deus, na minha Bíblia Thompson, que está toda despedaçada lá em casa. Que ela fala que o amor não supõe o mal. É você olhar para o amado, é você olhar para a amada e não supor que ele pratica o mal, simplesmente amá-lo de forma livre, amando. E mesmo que chibatadas, mesmo que pecados ou equívocos venham dessa vida para com a sua vida, você não vai guardar isso em nome de Jesus, porque você é a igreja, você não supõe o mal, você não guarda rancor, amém? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Só uma pausinha aqui. Como assim? Tudo é uma palavra maior do que a nossa capacidade intelectual consegue reter, processar, armazenar. Que tudo é tudo. Tudo não é parte. Tudo é tudo. Quanto? Tudo. Misericórdia.
Quanto? Tudo. Tudo é muito. Mas a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus Cristo. Por isso que o primogênito de toda a criação se dispôs a suportar a própria morte, a sua própria crucificação nu, aquele paninho, aquilo lá é para você não se escandalizar. Olha o tamanho do amor de Deus. As pessoas eram crucificadas nuas, nenhuma dignidade lhes era dada, e ele não teve nenhuma. Ele abriu mão e se desfez de toda a sua glória, para que todo o amor do Pai fosse derramado sobre toda a vida humana. Toda a vida que o toma, o recebe e reconhece esse amor. A ausência plena da dignidade daquele que é onipresente, onipotente, transcendente. São termos difíceis, eu sei, mas o onipotente pode tudo. Então fica mais fácil para você entender. Jesus pode tudo. Aquele que pode tudo, podia tudo, antes de descer sobre a face da terra, e mesmo depois que subiu, e hoje ele pode tudo, que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Trouxe um exemplo aqui. Se aprouver o Senhor em tempos de necessidade, Ele pode materializar um pacote de dinheiro na mesa da sua cozinha, com notas sequenciadas. É isso que significa trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Você está entendendo? Porque as notas são sequenciadas, existe uma série numérica. Mas nós estamos falando da pessoa do Pai. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca... Tem certeza que ele nunca perece? O que significa que o amor nunca perece? Vou dar uma dica para você. O amor nunca perece significa que ele nunca vai deixar de existir, sofrer decomposição, ser gasto, ele sempre vai existir. Por isso, a expressão que inclusive está dentro da igreja, nas uniões matrimoniais, acabou o amor. É mentira. A Bíblia diz que o amor nunca perece. Você está entendendo? O amor nunca perece. Acreditando nessa palavra aqui, a partir de 2012 até essa jornada, até uns anos atrás, porque graças a Deus, eu e a alegria dos meus olhos caminhamos em graça e favor sobre a face da terra. A alegria dos meus olhos, para quem não sabe, é minha esposa. Foi crendo nessa expressão que o amor não acaba, ele nunca perece, e tenho certeza que ela também cria, foi que nós nos mantivemos e caminhamos para cumprir o propósito que ele tinha para as nossas vidas. Então aqui estão as características do amor do Pai, de Deus, o nosso Pai, o Criador. Um amor que não acaba jamais para com a sua vida, para com a sua vida, para com toda a vida humana sobre a face da terra.
Então, essa mentira que ronda o mundo, inclusive está dentro da igreja, que o amor acabou. É mentira, queridos. Ele nunca perece, o amor não acaba. Presta atenção, em nome de Jesus, o amor não acaba. Nós o soterramos, nós colocamos entulhos imorais, sexuais, libidinosos, de interesse próprio. Por isso o Senhor se define, Deus é amor. Porque o amor não acaba. Ele não acaba, ponto. É assim que a igreja caminha. Esse é o amor paternal do Criador, de Deus o Pai para com a sua igreja. Esse é o amor que nós temos que viver e fazer que isso expresse que o bom perfume de Jesus, por meio das nossas vidas, das nossas existências. Um amor que não acaba, ponto. E esse é um amor tão grande, né, como eu já mencionei, que o fato dele está em Romanos 5,8, que as Sagradas Escrituras diz que Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então existe um fato que comprova o amor do Pai para com a sua igreja. Que fato é esse? Jesus crucificado, destituído de toda a sua glória, totalmente, a pessoa do Deus perfeito, transcendente, imanente, onipotente, que Jesus é a imagem perfeita de Deus, se desfez, se esvaziou. Parou para pensar que o terceiro céu ficou sem uma das suas figuras, das suas divindades, ficou só o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus foi enviado sobre a face da terra. Hoje está Pai, Filho e Espírito Santo no terceiro céu. Mas existe um momento, um tempo, que por amor a você, a nós, essa configuração de família foi desfeita, e ele desceu, abrindo mão de toda a sua glória, se tornar figura humana, nascer por ventre de uma mulher, dar a benção da paternidade a José, na figura humana, que o pai de Jesus é Deus, trazido em figura humana, passar a sofrer, ser crucificado como paga dos pecados dele, Deus Todo-Poderoso? Não. Pelos pecados de toda uma raça humana. Eu sei que muitas vezes isso passa da capacidade humana de compreensão. Mas nós conseguimos receber todo esse amor. Porque, como diz no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, nós jamais vamos esgotar o amor de Deus, nós jamais vamos conhecê-lo em sua totalidade, porque ele é inesgotável. Fato é que a configuração celestial se desfez, porque Jesus, ele de fato e literalmente desceu e caminhou sobre a face da terra. Para que eu e você pudéssemos ter o quê?
verdade. E recebemos o nosso verdadeiro nome como família, temos a Deus o Pai como nosso patriarca, ter a nossa família, a derivação da paternidade da minha e da sua família, em Deus o Pai. Por isso que Jesus veio sobre a face da terra. Abre sua Bíblia em 1 João capítulo 10. Capítulo 4, perdão. Primeira João capítulo 4. Versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Nós vamos repetir todo mundo, em nome de Jesus. Não vou dar opção para você diferente dessa. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados? Enviou o seu Filho como paga pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Põe seus olhos nas Sagradas Escrituras. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é. Mais uma vez, eu sei que você está cheio do Espírito Santo. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Por quê? Para que o propósito e aquilo que foi escrito a respeito do livro da vida, por meio do conhecimento do amor de Deus o Pai, em você, por meio do bom perfume de Cristo, perfume o seu irmão, o seu próximo, como igreja. A palavra diz: não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns. Como eclésia, reunião de pessoas saindo para fora dos seus lares. Para que o amor de Deus e na porção que Ele colocou em você, possa ser transmitido por ações, por atitudes na vida do seu irmão como igreja, do seu parente consanguíneo, que se ainda por um breve tempo não se tornou igreja, se tornará em nome de Jesus. É isso aí. Profetiza e ora. O Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquele que não existe, como se já existisse. Vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu bom propósito. Mas as Sagradas Escrituras dizem que nós amamos porque Ele nos amou. Nós somos filhos porque Ele se dispôs a ser nosso Pai. A paternidade humana, ela é chique e é um privilégio que o Senhor nos dá como seres humanos sobre a face da terra. Falar para vocês que hoje é um dia para mim um pouco mais difícil do que os outros. Por quê? Eu sei dos propósitos para a vida das minhas filhas. Sei que, assim como eu tenho saudades e anseio pela presença da Laurinha, que está lá em São Paulo, vi ela por vídeo chamada agora de manhã, veio dar Feliz Dia dos Pais. O Senhor tem saudade de você. E Ele tem anseios e expectativas a respeito da sua vida, daquilo que foi planejado, escrito no livro da vida a respeito de você, para que você, como igreja, se permita que o bom perfume de Cristo possa perfumar outras vidas, depois que você passou pelo processo, caminhou. Porque o amor, ele é descrito de uma forma, às vezes, muito glamurosa. Nós vamos caminhar para o final em Hebreus capítulo 12, verso 5. Pode abrir. Nós vamos ler a partir do versículo 4, é a palavra do Senhor, Deus o nosso Pai, ela diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Nós vamos repetir essa parte. Eu sei que você é igreja e é filho. Versículo 6, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga a todo aquele
que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muito. Que não haja nenhum imoral ou profano, como o Isaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança, como o filho mais velho. Só até aí está perfeito. Queridos, nessa caminhada de 2012 para cá, quando aprovei o Senhor se revelar ao meu coração, e eu entreguei a minha vida aqui em Família de Deus, no mês de julho, tem sido um processo de disciplina, e algumas coisas, de fato, nós vemos como correção para as nossas vidas, pois até o próprio Cristo aprendeu por meio daquilo que sofreu, como diz as Sagradas Escrituras. Para que, como exemplo para as nossas vidas, nós caminhemos na obediência. Eu estava de férias no mês de julho, e andando lá em Guarapari, eu e a alegria dos meus olhos, ali, Praia das Castanheiras, do céu, foi uma dica do Rodrigo, esse homem de Deus cheio do Espírito Santo. E olhando, eu, na inocência, fui perguntar para o Senhor: Senhor, por que eu não posso morar num lugar tão chique, tão da hora que nem esse, Senhor? Amei esse lugar. Mas veio na hora, assim, ó. Você é povo eleito, santo e separado do Senhor. Então quer dizer que o povo eleito, povo santo e separado, não pode ter coisas boas? Não. O povo eleito, santo e separado tem propósito. Posteriormente, sim, pode ser que o Senhor me dê um belo apelo lá na Praia das Castanheiras, ou na Praia do Morro, não sei. Eu não sei, não. Eu sei que os planos de Deus são maiores que os meus. Mas foi na hora que o Senhor respondeu na hora, assim, você é nação sacerdotal. Existe um propósito. Eu falei, eu entendi. Está aqui quem falou mais não. Vou continuar caminhando. Amo Belo Horizonte. I love you, BH. Tem propósito para cada uma das nossas vidas, amados.
Isso não quer dizer que você não possa receber e se deliciar com a criação. É tudo, né? Nós descemos de férias para a praia, não é? Porque eu lembrei daquela palavra que, né, vive seus dias com a mulher da sua juventude, que é toda a paga que você vai receber. Aí eu sou apaixonado, a gente ama viajar de carro, eu e a Carolina. Mas existe um propósito para as nossas vidas muito maior daquilo que nós vemos, maior do que aquilo que nós ouvimos, para que por meio das nossas ações e das nossas atitudes, como os parentes consanguíneos, daqui a pouco a gente vai se reunir na casa da minha cunhada e ter um almoço de Dia dos Pais. Não é? Para que, como igreja, como eclésia, e eu sempre digo, esse é o maior privilégio que o Senhor deu ao ser humano. Isso aqui, ó. Olha para o lado aí para o seu irmão. Olha para a eclésia. Os jovens já pegaram esse bordão e... É eclésia mesmo. Reunião de pessoas saídas para fora dos seus lares. Você precisa sair para fora da sua casa, se permitir ser parte operante do corpo de Cristo. Alguns têm isso revelado. Eu convidei o irmão para vir ministrar, me ajudar a trazer uma palavra para os jovens ontem, né? O Rodrigo me convidou, tinha um tema. Quando eu comecei a orar, o Senhor falou assim: chama esse amado aí. Eu falei: glória, tem reforço. Se vocês vierem de bando, o irmão tem costa mais larga do que a minha. Deus é bom e sabe de todas as coisas. Mas foi um tempo de céu na terra, que o Senhor trouxe revelação para a igreja dele. Esse é o coração e o amor do Pai. Essa é a paternidade que Ele quer revelar a você, a sua família. Né? Mesmo que você esteja sendo disciplinado, né? Não se magoe. Provérbios 27:6 diz: quem fere por amor mostra lealdade. O inimigo multiplica os beijos. Então, Deus corrige e disciplina aqueles que chama filhos. Deus disciplina aqueles aos quais Ele planejou a eternidade, caminhar com Ele. Segunda Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 11. Caminhando para o final. Abre as Sagradas Escrituras aí, querido. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 11. É a partir do 14, mas nós vamos ler. O que o Senhor falou comigo nessa palavra está no 14, mas nós vamos ler a partir do 11. Nós temos tempo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham
o que responder ao que se vangloriam da aparência e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, no dia que nós comemoramos o Dia dos Pais, aprove ao coração do Pai revelar o seu amor e a sua paternidade para com Ele. E o final da mensagem, ela, fala que, na parte B do versículo 20, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o tempo, porque a paternidade dele tem feito com que o seu trono seja banhado pelas suas próprias lágrimas, lágrimas de saudade da sua presença, da nossa presença. O Senhor anseia e tem expectativas em derramar as suas bênçãos sobre a sua igreja. Mas muitos não se permitem passar pelo processo corretivo. Se levantam em rebeldia, e a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e culto a ídolos, 1 Samuel 15, 23. O pecado de feitiçaria, os feiticeiros dançavam e cantavam, invocando demônios sobre si, para que tivessem os teus poderes ampliados. E isso a rebeldia faz. Ela invoca demônios para que venham hospedar as nossas vidas. A vida da igreja, que muitas vezes não caminha no centro da vontade de Deus, não responde, não se permite ser resposta às orações. Não caminha no dom que lhe foi dado, naquilo que te foi entregue. Por isso Jesus é o cabeça, e eu e você somos o corpo, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nas regiões celestiais por meio da igreja, uma igreja que ora e se permite caminhar operante sobre a face da terra. Por isso o texto aqui, nós caminhamos para o final dizendo, por amor a Cristo suplicamos, reconcilia. Porque a paternidade de Deus e esse amor que Ele tem para conosco, Ele transcende o nosso entendimento.
A sua capacidade intelectual não consegue esgotar o tamanho desse amor disposto e derramado sobre a sua vida, para a sua vida. É esse amor paternal que o Senhor derramou. Aqui no verso 19, ele diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E termina dizendo, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por isso, se você caminhou distante ou afastado do caminho do Senhor, não conseguiu enxergar a paternidade de Deus, o Pai, não se permitiu receber desse amor, caminhou por meio do seu próprio intelecto e por meio das suas próprias forças. Mas hoje, o Senhor te chama de volta. Sai do seu lugar, vem cá, nós vamos orar pela sua vida. Se você quer receber Jesus ou se reconciliar com Ele, mesmo que você andou distante dos seus caminhos, Deus deseja revelar sua paternidade a você, se você permitir passar pelo processo corretivo e ser amado com todo o amor que Ele tem para com a sua vida. Esse é o tempo, amados. Esse é o tempo de trazer conserto, de se permitir ser resposta. Porque o dom e o chamamento, ele é irrevogável. Deus dá sem arrependimento. Deus não erra na escolha daqueles aos quais Ele derrama o seu dom e faz o chamado para que, como igreja, nós caminhemos sobre a face da terra. Deus tem expectativas em derramar as suas bênçãos sobre mim e sobre você, como igreja. Ele anseia pelo seu retorno e a sua presença diante dEle, clamando, ei Pai, estou de volta. Por isso, feche seus olhos, dobra o seu coração, vamos orar nesse tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer aqui em Família de Deus. Eu particularmente oro por esse ministério, oro em gratidão de vida, em gratidão de existência, pelo seu coração, por essa igreja bendita do Senhor, por cada vida que aqui o Senhor conduziu nessa manhã de domingo. Espírito Santo de Deus, o Senhor cuja presença habita a face de toda a terra, escolheu fazer morada em nós, bem no mais profundo de cada alma, de cada coração, conduzindo, direcionando, ministrando, convencendo. O seu amor nos constrange e é a causa de nós não sermos consumidos. O seu amor é insondável, mas nós conseguimos recebê-lo e nós somos gratos por um amor tão grande, infindável, que nunca perece. Obrigado porque o Senhor é o próprio amor e se faz presente em nós. Muda a história da tua igreja, muda a direção das vidas as quais o Senhor escreveu no teu santo livro. Que os planos que o Senhor fez
e o desejo do seu próprio coração a respeito de cada vida humana que aqui, hoje, busca a face do Senhor, quer seja de forma física, ou por meio da transmissão, ou posteriormente por meio do vídeo que vai ficar disponível. O Senhor altere o curso de conduta, que 180 graus possa ser dado em cada uma dessas vidas e direcionados para Jesus Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, a expressão viva do teu amor para com as nossas vidas. Por isso nós somos gratos no bom e santo nome de Jesus por essa manhã de domingo, por esse dia dos pais, que o Senhor revela a grandeza da tua paternidade e desse amor paternal para conosco. Obrigado em nome de Jesus. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui em família de Deus, nas nossas vidas e através de cada uma das vidas daqueles que são seus, cujos corações o Senhor Espírito Santo já está tocando. Se permita, querido, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo. Traz arrependimento, Senhor. Conduz a tua igreja ao lugar de arrependimento. Porque é a tua palavra que diz: ignoras que a bondade de Deus vos conduz ao lugar de arrependimento? Nós não ignoramos, nós temos ciência, convicção, certeza desse amor tão grande. Por isso, conduz, família de Deus, cada uma das vidas que aqui se achegam e buscam a face do Senhor, ao lugar de arrependimento das suas obras mortas e de tudo aquilo que os afasta, que nos afasta da presença do Senhor. É a oração que nós fazemos e a fazemos agradecidos e te engrandecendo. Obrigado, no bom e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você que quer voltar para a presença do Senhor. Você estava afastado, você estava sem congregar, você estava sem se posicionar, ou até se posicionando mais ou menos sem se posicionar. A palavra de Deus diz assim: se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Você precisa se posicionar publicamente, dizendo: Deus, eu quero voltar para a comunhão no meio da igreja. Se você quer, vem aqui a esse lugar. Eu sei que existem pessoas aqui também que se magoaram com a correção do Senhor. Você estava caminhando, andando, fazendo as suas coisas, e Deus não fez as coisas do jeito que você queria. E aí você se magoou e você disse: eu não quero. Então esse é um tempo de você ser restaurado. Esse é um tempo de você vir para a presença do Pai. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida, Ele corrige aquele que Ele ama. Esse é um tempo de você ser restaurado na presença do Senhor. Esse é um tempo de você ser restaurado na presença do Senhor. Então eu quero dizer, vem para esse lugar de comunhão. Queridos, aqui não é um lugar de posicionar-se diante dos homens. Esse é um lugar de você dizer publicamente diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero. Deus, esse é o meu compromisso entre eu e o Senhor. Quero convidar os irmãos para virem orar aqui à frente, as irmãs para virem orar, os irmãos para virem ministrar sobre a vida dessas pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um lugar para a sua vida, de restauração, de comunhão, da presença dEle. Esse é um tempo onde a graça do Senhor nos abraça e nos envolve. Senhor, no nome de Jesus, olha para a vida de cada irmão, de cada irmã nesse lugar. Olha para a vida de cada pessoa nesse lugar. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, pedir que o Teu Espírito Santo fale com cada vida, que o Teu Espírito Santo ministre de
a cada coração, fazendo as pessoas caminhar para a glória do teu nome, fazendo as pessoas cumprirem para a glória do teu nome o propósito do Senhor. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça. Esse é um tempo de você ser restaurado na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Ó Deus, de cada pessoa que se posiciona diante de Ti, cerca essas vidas, cerca estes corações, cerca, ó Deus, esses filhos amados na Tua presença, e que haja plena restauração, haja plena cura, haja plena libertação, haja plena mudança, a graça sobrenatural, graça do Senhor, envolva estas vidas em nome de Jesus, e que a restauração aconteça, que a cura aconteça, que a restauração das feridas aconteça, ó Deus, que a libertação aconteça, em nome de Jesus. Deus, eu oro que cada pessoa receba a paternidade do Senhor, a revelação do teu coração de amor, como Pai amoroso, Pai bendito, Pai querido, Pai precioso, que envolve, que acolhe e que diz: vem, filha amada, vem, filho amado, eu te amo, eu te recebo, eu te acolho, eu libero a minha graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém ao que se assenta no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Amém, amém, amém ao que se assenta no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Senhor, obrigado Jesus, pela tua graça, pela tua bondade, pela abundante salvação, pelas restaurações, pelas curas, pelas libertações, pelo teu amor revelado de Pai, a tua bondade, a tua graça maravilhosa. Obrigado, Jesus. Aleluia.
Eu quero convidar os pais para virem aqui à frente. Se você é pai, eu quero te convidar para vir aqui à frente. A igreja tem uma palavra e uma lembrança para você. Cadê os bons pais? Vem aqui. Chamar as crianças também, todas para virem, né? Não sei se todos já vieram. Aleluia. Pode ficar aqui virado para a igreja, ó. Fica aqui, ó. Os povo bonito fica aqui virado para a igreja. Cadê? Aleluia. Vamos só esperar as crianças chegarem. Tem mais crianças para chegarem. Tem uma lembrança, uma bênção, uma palavra. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro André, vem para cá. Aleluia. Fica perto do Ney. Então, nós queremos orar por esses homens valorosos aqui, né? Por esses homens cheios do Espírito de Deus e que estão mudando a história das famílias nesse país, né? São os sacerdotes e eles estão ocupando esse lugar, né? E que o Senhor dê para eles graça para fazer isso ainda mais, né? Para mudar o planeta. Peraí, deixa eu entregar uma filha aqui. Graças a Deus. Então, nós vamos orar agora por esses pais maravilhosos. E depois a gente tem uma lembrancinha para esses pais também. Jesus, nós como igreja, nós abençoamos esses homens, Deus. Nós os abençoamos com a bênção que o Senhor tem para aqueles sacerdotes, Pai. Que o Senhor os unja com graça, com favor, com misericórdia, para que eles tenham, Senhor, a capacidade para fazer o que o Senhor quer que eles façam na casa deles, Pai. Senhor, dá para eles, Senhor, que o Senhor gere na vida deles, Deus, hombridade, Senhor, para que eles governem a casa deles como o Senhor mandou, Jesus. Ô, Senhor, restabelece as novas gerações através da vida desses pais que estão aqui, Senhor. Que o Senhor os abençoe desde o céu, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então agora, espera aí que tem lembrancinha. Eu vou te dar um para você levar para o seu pai, tá bom? Ô Loló, dá para o Davi levar para o pai dele. Você tem que levar para o Rodrigo, tá bom? Gente, então agora nós vamos orar para despedir, para o Senhor, né, nos levar em paz. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, Jesus, por esse tempo maravilhoso que a gente passou. Leva-nos na tua graça, que cada família aqui, Deus, possa ter um momento maravilhoso de comunhão com os pais e que, Senhor, que esse domingo a gente continue glorificando o teu nome, em nome de Jesus, amém. Gente, quarta-feira tem culto, viu? Culto, sábado também, e tem as células, não esquece.